Boa tarde. A ministra Rosa Weber assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ela é a terceira mulher a ocupar o mais alto posto do Poder Judiciário brasileiro, depois das ministras Ellen Grace e Carmen Lúcia. O ministro Luiz Roberto Barroso será empossado como vice-presidente. Os preparativos para a posse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Luiz Fux encerra hoje sua gestão como presidente do Supremo Tribunal Federal. Em 2 anos no comando do tribunal, o ministro Luiz Fux foi incansável na defesa da democracia, das instituições e das decisões da Suprema Corte. Ministro André Mendonça do Supremo rejeita pedido do MDB contra a unificação do horário de votação nas eleições. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral nega que tenha alterado qualquer protocolo de apuração de votos já estabelecido para as eleições deste ano. A ministra Rosa Weber toma posse hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia está marcada para as 5 da tarde e será transmitida ao vivo pela TV e Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube. Desde cedo, a movimentação no Supremo Tribunal Federal já é grande. O trânsito foi modificado e há restrição de acesso ao estacionamento. Foram instalados detectores de metais e a entrada das autoridades será pelos salões branco e dos bustos. São esperados 1.300 convidados, 350 no plenário, entre familiares e autoridades. Os demais convidados devem acompanhar a posse por telões. A previsão é que a cerimônia dure 1h30. O hino nacional será executado pela Banda Militar e pelos corais Supremo, Encanto e Ad Infinito da Igreja Adventista. Logo após tomar posse, a ministra Rosa Weber deverá empossar o ministro Luiz Roberto Barroso como vice-presidente do STF. Apenas 3 pessoas, além da ministra Rosa Weber, farão discursos. A ministra Carmen Lúcia vai falar em nome da Corte, depois o Procurador-Geral da República Augusto Aras, pelo Ministério Público, e o presidente da UAB, Beto Simonetti, pelo Conselho Federal da Ordem. A cerimônia é encerrada com o discurso da ministra Rosa Weber, já como presidente do STF. Após a solenidade, haverá os cumprimentos. Por causa da cerimônia de posse, o tribunal vai funcionar para o público externo somente até as 2 da tarde. O ministro Luiz Fux encerra hoje sua gestão como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele vai entregar à Corte 100% digital. 99,8% dos processos tramitam em meio eletrônico. Os 0,2% restantes são processos criminais que não foram digitalizados por questões de segurança. O ministro Luiz Fux também vai entregar o menor acervo de processos pendentes dos últimos 27 anos. São 22.354 casos em tramitação. A redução de 21% foi uma das realizações nesses 2 anos. Veja outros avanços na reportagem especial de Viviane Novaes. Em 10 de setembro de 2020, Luiz Fux tomava posse como 49º presidente do STF e como presidente do Conselho Nacional de Justiça. Que numa sociedade democrática, o direito de discordarmos uns dos outros deve ser reconhecido como requisito essencial para o aprimoramento do ser humano e das instituições. Democracia não é silêncio, mas voz ativa. Não é concordância forjada seguida de aplausos imerecidos, mas debate construtivo e com honestidade de propósitos. A cerimônia foi diferente das outras. A gente estava em plena pandemia de Covid-19. Nos 2 anos que vieram pela frente, o isolamento social não foi empecilho para a produtividade do tribunal. Só no primeiro ano da gestão do ministro Luiz Fux, o Supremo tomou quase 100 mil decisões. E por causa da pandemia, a Corte teve que julgar muitas ações relacionadas ao assunto. O brasileiro de hoje clama por saúde, paz, verdade e honestidade. Não deseja ver exacerbados
os conflitos políticos, quer a democracia e as instituições em pleno funcionamento. Não quer polarizações exageradas, quer vacina, emprego e comida na mesa. As decisões da Corte sobre a pandemia estão reunidas nesta publicação em português e inglês, a Case Law Compilation, para estimular o diálogo com lideranças científicas, jurídicas e políticas do país e do exterior. O Supremo julgou outros temas relevantes, muitos deles relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte da Agenda 2030 da ONU. Na área administrativa, várias medidas foram adotadas. Foi lançado mais um robô de inteligência artificial, a Rafa, uma ferramenta que classifica os processos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O site do tribunal também ganhou o programa Corte Aberta. O cidadão clica em painéis estatísticos para ver as decisões dos ministros, o acervo de processos, as pautas do plenário, os casos de repercussão geral. O ministro Luiz Fux também criou 2 secretarias para priorizar a vocação constitucional da Corte: a de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação e a Secretaria de Gestão de Precedentes, que contribuiu para a redução de processos. Graças a esse esforço hercúleo da nossa Secretaria de Precedentes, na data de hoje, temos a satisfação de afirmar que alcançamos marca recorde, a saber, o 100º tema de repercussão geral proposto durante o biênio desta presidência. Em 2021, o presidente inaugurou o Museu da Corte, idealizado pelo ministro Dias Toffoli. O espaço de quase 1.000 metros quadrados tem centenas de objetos que contam principalmente a história dos 130 anos do STF na era da República. Em 2 anos no comando do tribunal, o ministro Luiz Fux foi incansável na defesa da democracia, das instituições e das decisões da Suprema Corte. No ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas, de certo, pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. Na abertura deste semestre, o ministro defendeu mais uma vez a democracia e também o sistema eleitoral nas eleições de 2022. O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos, confiando na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes. A pedido da Procuradoria-Geral da República, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal acolheu o agravo apresentado pela defesa do senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, e arquivou o inquérito para apurar supostos crimes cometidos entre janeiro de 2011 e outubro de 2013, quando Bezerra ocupava o cargo de ministro da Integração Nacional. O relator do inquérito, ministro Luiz Roberto Barroso, havia rejeitado o pedido de arquivamento feito pela PGR e determinado o envio da investigação à Justiça Federal em Pernambuco. Mas no exame do agravo da defesa, na sessão virtual, 7 ministros divergiram de Barroso. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu habeas corpus para anular provas obtidas em busca domiciliar baseada apenas em denúncia anônima. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, concedeu habeas corpus para anular as provas e trancar a ação penal contra um homem preso em flagrante e denunciado por tráfico de drogas após ter domicílio violado com base em denúncia anônima.
Segundo o processo, a polícia, depois de receber denúncia de que o acusado estaria traficando drogas na residência dele, fez uma abordagem em revista pessoal, mas não encontrou nada. Em seguida, os agentes, sob a justificativa de que a esposa do réu teria autorizado o ingresso, revistaram a casa onde teriam encontrado drogas. Na delegacia, a mulher alegou que só permitiu a entrada dos policiais porque foi ameaçada de ser presa e perder a guarda do filho. Na decisão, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca lembrou que o Supremo Tribunal Federal definiu em repercussão geral que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito em seu interior. No caso analisado, o magistrado ponderou que não foi encontrado nada de ilícito em posse do réu na primeira abordagem. Além disso, ressaltou que não há comprovação de que o consentimento da esposa tenha sido dado livremente, fato que também impõe o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e, consequentemente, de toda a prova dela decorrente. Veja a seguir, Círculo da Construção da Paz na escola promove acolhimento e diálogo entre alunos e demais envolvidos no ambiente escolar. Vamos conhecer a iniciativa de Mato Grosso no próximo bloco. Voltamos já. A urna eletrônica, com a sua facilidade de uso, permitiu que vários segmentos da sociedade fossem reintegrados ao processo democrático brasileiro. Então, houve uma transformação muito importante para o Brasil, inclusive tornando-se aí referência para o mundo em eleições digitais. Não só nos requisitos segurança e integridade, mas também trazendo a participação efetivamente popular do brasileiro. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus à defesa de Sabine Boquice, Rosa Stanesco Nicolau e de Gabriel Nicolau. Eles são acusados de roubar mais de 700 milhões de reais em joias e obras de arte de Genevieve Boquice, de 82 anos, mãe de Sabine. O trio foi preso pela suposta prática de estelionato contra a pessoa idosa, extorsão, roubo circunstanciado, cárcere privado e associação criminosa. Um pedido semelhante foi negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça. Para a relatora no Supremo, a ministra Rosa Weber, a tramitação do habeas corpus não é possível, pois a decisão questionada é monocrática e não colegiada, ou seja, a jurisdição do STJ não foi esgotada. Em Rondonópolis, em Mato Grosso, a Justiça capacitou profissionais da área da educação para promover os círculos de construção de paz nas escolas. Uma iniciativa importante que pode contribuir muito para a harmonia, o respeito e o diálogo entre as pessoas e evitar conflitos. Ela está indo embora, mas não sem deixar sequelas físicas, psicológicas, emocionais, individuais e sociais. Fora o déficit escolar, há que se falar do impacto da pandemia nos relacionamentos interpessoais. Antes a gente tinha situações de conflito na escola com aluno e aluno, aluno e professor, e elas eram resolvidas de maneira mais tranquila. Hoje, quando uma situação, quando a gente é chamado na escola para resolver uma situação, é porque já passou a parte da gestão da escola e veio parar na DRE. Então é uma situação que precisa de uma intervenção já de fora, né? Envolveu a gestão, envolveu os profissionais, envolveu os pais, então toda a comunidade envolvida. Ao todo, 51 representantes de 23 escolas estaduais participaram dos círculos de apresentação. Mas o objetivo é chegar a todas as unidades escolares nos próximos anos, promovendo o diálogo, a conversa em nível de igualdade, colocando fim aos conflitos, promovendo a pacificação social nas escolas. Então essa ferramenta, eu acho que ela é de extrema importância, né, para ser trabalhado
tanto com os alunos em salas de aula, né, para ter um melhor convívio, respeito entre eles, assim também como os profissionais, né, porque somos seres humanos, né, temos as nossas limitações. A gente vê o projeto como uma luz que vem clareando um caminho que a gente precisa percorrer, que vai nos auxiliar lá na escola, vai ter formação para os profissionais da educação, então a gente vai poder contribuir com a ajuda que a gente vai receber. Bom, agora para a gente entender melhor os detalhes desse projeto, a repórter Carolina Chaves, ela conversou com o juiz Vanderlei José dos Reis, coordenador do Sejusc de Rondonópolis, no Mato Grosso, que detalhou para a gente a iniciativa. Vamos acompanhar. Doutor Vanderlei, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. E eu começo já perguntando como surgiu essa ideia de desenvolver os círculos de construção de paz nas escolas em Rondonópolis, no Mato Grosso. Rondonópolis, é preciso dizer inicialmente que é o segundo maior PIB do estado de Mato Grosso, tem 36 escolas na rede estadual e conta com 48.379 alunos nas escolas estaduais. Então, o Sejusc de Rondonópolis já realizava os círculos de construção de paz há algum tempo nas escolas estaduais. Com o fim da pandemia, nesse ano, os círculos de construção de paz voltaram a ser realizados nas escolas, e no início do ano, visitando uma dessas escolas, um círculo realizado numa turma de 7º ano de ensino fundamental, eu vi toda a receptividade dos alunos a essa ferramenta da justiça restaurativa. E aí tomei a iniciativa de estender os círculos de construção de paz em Rondonópolis a todas as escolas da rede estadual. Agora, doutor, eu queria que o senhor explicasse, esse círculo, ele permite resolver conflitos nas escolas, não é isso? Eu queria que o senhor exemplificasse que tipos de conflitos são esses. Qualquer problema, qualquer tema vivenciado no cotidiano dos alunos, na relação entre alunos e professores e até mesmo na relação entre professores, pode ser objeto da realização de um círculo de construção de paz. E o tema do círculo pode até envolver casos de violência, como bullying. E como esses conflitos eles são resolvidos na maioria das vezes? É por meio de conciliação, alguns casos vão à justiça. Como é que é feita essa mediação, vamos dizer assim? O objetivo do Sejusc, trabalhando a ferramenta da justiça restaurativa, chamada Círculo de Construção de Paz, é exatamente pacificar o conflito. Chamar todos os envolvidos, imagine, os alunos de uma determinada sala de aula. Então, chama todos aqueles envolvidos, eles são colocados verdadeiramente num círculo e o facilitador coordena o trabalho. O círculo de construção de paz, ele é pautado no acolhimento, na conscientização. Então, todos os envolvidos naquele problema, naquele conflito, têm a oportunidade de falar e de serem ouvidos. E eles, através do diálogo, porque o círculo de construção de paz nada mais é do que uma ferramenta de conversa, de diálogo, eles vão construir a solução para aquele conflito. O Círculo de Construção de Paz atende alunos e também professores, doutor, e eu queria que o senhor também falasse quantas escolas já tem esse círculo. Todos os envolvidos no sistema educacional, desde o porteiro até o diretor da escola, são impactados, são atingidos pelo círculo de construção de paz, porque nós sabemos que o ambiente familiar, ele influi no ambiente escolar, e a recíproca é verdadeira, o ambiente escolar influi, inclusive, no ambiente familiar. Então, todos os participantes desse processo de ensino-aprendizagem são atingidos pelos círculos de construção de paz. Eu queria que o senhor falasse se já tem um resultado, né, um balanço dessa modalidade, dessa forma de conciliação, né, de mediação, de círculo de construção de paz nas escolas. Nós temos 2 escolas aqui em Rondonópolis que já realizam círculos de construção de paz de forma fixa. A nossa intenção é estender a toda a rede pública estadual. Mas veja bem, são 2 escolas da rede pública estadual já atingidas, que já realizam círculos de construção de paz de forma fixa, porque várias outras instituições entram em contato com o Sejusc ou com o Nugjur
que é o núcleo gestor da Justiça Restaurativa, é um órgão do segundo grau, um órgão do Tribunal de Justiça, e solicitam a realização de círculos de construção de paz. Para se ter uma ideia, recentemente realizamos agora um círculo de construção de paz na Universidade Federal de Rondonópolis. É isso, doutor. Mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Parabenizo o senhor por essa iniciativa e foi um prazer conversar com o senhor. A satisfação foi minha e estou sempre à disposição da TV Justiça. Veja a seguir no próximo bloco. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, rejeita pedido do MDB contra a unificação do horário de votação nas eleições. É já já. O sistema eletrônico de votação no Brasil foi instituído no ano de 1996. E desde então, não há qualquer situação comprovada que possa pôr em dúvida a confiança das urnas eletrônicas. O voto eletrônico é sim auditável, na medida em que os órgãos de controle e fiscalização contribuem com a Justiça Eleitoral para fins de declarar a aptidão das urnas eletrônicas para receber e colher os votos dos cidadãos. E agora um esclarecimento. É falsa a informação de que o genro do ministro Luiz Roberto Barroso seja herdeiro ou dono da Reddor. Mensagens que circulam em redes sociais e outras plataformas da internet afirmam falsamente que, por esse motivo, o ministro teria suspendido o piso nacional da enfermagem. O gabinete do ministro Barroso informa que a filha dele tem um noivo, que não é da área de saúde. E o filho é economista e não tem nenhuma relação com a área hospitalar. O ministro Barroso reconhece a relevância de se garantir um piso para a categoria, que foi incansável durante a pandemia da Covid-19, mas que é preciso que haja uma indicação de fontes de recursos para pagamento e que ele, ministro Barroso, tem dialogado com parlamentares para que isso ocorra. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, rejeitou a análise de uma ação contra a regra do Tribunal Superior Eleitoral que unificou o horário de votação nas eleições deste ano com o parâmetro no horário oficial de Brasília. Quem tem as informações e traz para a gente ao vivo agora é a repórter Fernanda Porto. Olá, Fernanda, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos acompanham. A ação direta de inconstitucionalidade contra a regra do TSE foi ajuizada no STF pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB. O partido alegou que a mudança repentina de horário pode gerar confusões nas organizações das eleições e também para os eleitores que moram nos estados do norte do Brasil, que têm horários diferentes do de Brasília. A regra do TSE determina que as sessões de votação no dia do pleito devem começar os trabalhos às 8 horas da manhã e encerrar às 5 horas da tarde, conforme horário oficial de Brasília, desde que não haja eleitores na fila. Com isso, os estados que têm horários diferentes da capital federal devem se adequar à regra. Ao analisar o caso, o ministro André Mendonça julgou que não houve ofensa à Constituição. Ele explicou que a regra trata apenas de controle regulamentar da Justiça Eleitoral. Rafaela? Ok, Fernanda, muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde para você mais uma vez. E em nota divulgada à imprensa, o Tribunal Superior Eleitoral negou que tenha alterado qualquer protocolo de apuração de votos já estabelecido para as eleições deste ano. O TSE reforçou que não houve nenhum novo acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para acesso diferenciado, em tempo real, aos dados enviados pelos tribunais regionais eleitorais para a totalização, cuja competência é constitucional da Justiça Eleitoral. Ainda em nota, o tribunal reiterou que os eleitores podem acompanhar a apuração desde que seja a partir dos boletins de urna, emitidos após o fim da votação em cada sessão eleitoral ou divulgados pelo site da Corte. Definição, inclusive, que já tinha sido anunciada pelo TSE em junho deste ano. E ainda sobre eleições, termina hoje o prazo para registro de candidatura em caso de substituição de candidatas ou candidatos para cargos majoritários e proporcionais nas eleições gerais de 2022.
Partidos, federações ou coligações podem indicar substitutos de candidatos que foram julgados inelegíveis, tiveram registro indeferido ou cancelado ou ainda que renunciaram ao pleito. A exceção ela ocorre em caso de falecimento de candidatos, quando a substituição pode ser solicitada até 10 dias após o óbito. Lembrando que, além da divulgação feita pela Justiça Eleitoral, cabe ao partido político, federação ou coligação dar publicidade a essa substituição para esclarecer aos eleitores sobre a mudança. A gente fica por aqui, mas antes eu quero lembrar que hoje é dia de posse da ministra Rosa Weber, marcada para as 5 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Agradeço demais a sua companhia, uma excelente semana, boa tarde, temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero, continue com a programação da TV Justiça. Tchau, tchau.